Querida iglesia, aqui estou eu uma vez mais para transmitir a palavra do Senhor. Estamos hoje para dar continuidade ao livro de João, capítulo 15. E assim vamos a ser hoje, através da graça e da misericórdia do Senhor. Estou com a voz um pouco fanhosa, mas creio que isso não vai ser um problema para que o irmão pueda me entender e compreender. Amém? Vamos orar ao Senhor e pedir para que Ele nos bendiga. Padre, necessitamos da Tua graça e da Tua misericórdia. Se o Teu Espírito Santo não hablar, se o Teu Espírito Santo não preparar nossos corações para escuchar, nada vai passar, Senhor. Deus, estamos predicando a Tua palavra e necessitamos do Senhor para que a mensagem chegue ao coração de cada um dos nossos amados da maneira correta e perfeita, Senhor. Nós oramos humildemente no nome poderoso de Jesus. Amém. Muito bem, Jesus, em João capítulo 15, ele habla sobre 4 temas muito importantes. Habla sobre frutos, habla sobre oração, habla sobre amar mutuamente um ao outro e habla também sobre persecução. É interessante que no livro de João capítulo 15, nós nos damos conta que a palavra está em mim, está em vós, ou permanecei em mim, permanecerei em vós, aparece 7 vezes, em apenas 7 versos. 7. Isto significa que Jesus deu a nós uma ideia de la importância que é nós cristianos, nós creyentes em Cristo Jesus, permanecer em Ele. E por essa razão, Jesus hace esta alegoria, hace esta comparação de Deus como sendo o lavrador, o que prepara a terra, Jesus como sendo a vid, e nós, seus discípulos, nós, aqueles que entregamos nossas vidas a Ele um dia, somos as ramas. E quando o Padre prepara o coração da terra do coração, quando Jesus, que é a vida, está ali, e quando nós estamos agarrados em Ele, diz a palavra que nós damos frutos. Damos frutos. Bem, qualquer pessoa que planta uma árvore frutífera, seja um mango, uma manzana, seja qualquer tipo de fruta, a expectativa daquele que planta é cosechar frutos. Nadie inverte dinheiro, tempo, abono em uma árvore frutífera que não seja para cosechar frutos e dela se alegrar. Da mesma maneira, o desejo de Deus é que nós possamos dar frutos. E Jesus explica que a única maneira em que nós podemos produzir frutos é na dependência de Ele. É através da graça de Ele que dá a nós a possibilidade, a potestade de produzir frutos. E os frutos que nós produzimos por causa da graça de Ele
alegram o coração de Deus Padre. Exatamente isto. Deus tem propósito, e o propósito a nos salvarmos, ademais de nos salvarmos do inferno, ademais de nos salvarmos da vida eterna sem Deus, ademais de nos salvarmos do pecado, da condenação do pecado e de toda a consequência do pecado, Deus espera que eu, Jonás, e você que está nos ouvindo, pueda produzir frutos. Desculpe pela minha voz. Deus espera que nós outros possamos produzir fruto. E quando estamos lendo João 15, de 1 a 6, de 1 a 8, nós outros damos conta de isto. Jesus é bem claro. Ele diz: eu, Jesus, sou a vid. Mi Padre é o labrador. Toda rama que está em mim e que não dá fruto, ele quem? Deus Padre la corta. E aquele que dá fruto, ele limpa, ele poda para que dê mais fruto todavia. Verso 2. Verso 3 diz: vós ou vosotros já estáis límpios pela palavra que vos tenho hablado. Aí empieza o verso 4 a falar sobre estar, permanecer, estar e permanecer em Cristo. Estais em mim, ou permanecei em mim, e eu, Jesus, permanecerei ou estarei em vós. Como a rama de si mesma não pode dar frutos, não pode produzir frutos, se não estiver ou se não permanecer na vide, assim também vosotros, se não estiverdes, se não permanecer em mim, ustedes não podem dar fruto. Eu sou a vid, ustedes são as ramas. Quem está em mim, ou quem permanece em mim, e eu em ele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então Jesus está dizendo que nós outros crentes em Cristo Jesus, lavado e purificado pelo sangue de Jesus, quando entregamos nossas vidas e reconhecemos nosso pecado, solamente quando estamos agarrados, conectados e permanecemos em Ele. De que maneira? Obedecendo sua palavra. De que maneira? Seguindo a Ele. De que maneira? Amando a Ele sobre todas as coisas. E obedecer a Ele, seguir a Ele e amar a Ele sobre todas as coisas, não é algo que eu e você podemos fazer por nossas próprias forças. Necessitamos da graça de Ele. Ou seja, eu e você oramos ao Senhor e pedimos: Senhor, socorro. Senhor, ajuda-me a obedecer-te. Senhor, ajuda-me a seguir-te, porque quando eu estou obedecendo a palavra, eu estou seguindo a Jesus. Senhor, ajuda-me para que eu pueda amar a ti sobre todas as coisas. Senhor, eu necessito de tu graça. Eu necessito que o Senhor llene minha vida a tal ponto que eu pueda dar frutos como o Senhor deu fruto. Ó Senhor, e então, se desta maneira nós outros podemos produzir frutos, amor, paz,
amabilidade, bondade, benignidade, mansidumbre, domínio próprio. Nós não podemos produzir isto com nossas próprias forças. Quizá tu e eu podemos por algum tempo aparentar, ponemos uma máscara, uma sorrisa, como estás? Buenos dias, buenas tardes, que puedo fazer por ti? Te prometo que não passa alguns dias e a máscara cai no piso. E a gente vai se dar conta como você é amargado, como você murmura, como você protesta, como você reclama de todo, nada está bueno. Você não ajuda a nadie, você nunca está... Estes somos nós outros quando não estamos agarrados na videira. Então nós outros necessitamos da graça de Ele para produzir fruto. E Ele é bem claro no verso 5. Eu sou la vid, ustedes são la rama. Quem não está em mim, ou quem não permanece em mim, e eu em Ele, este dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Se alguém não estiver, ou se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, como la rama, e secará. E os trabalhadores recorrem às ramas e lançam ao fogo. Jesus aqui está falando, ainda que quizá você não lhe guste do que vou te falar, quizá você não concorde com isto, Jesus está falando de fogo. Jesus está falando que lança no fogo e ardem. Jesus está falando de inferno. Jesus está falando que aqueles que se dizem cristianos têm a cara de cristiano, cargam na Bíblia de cristianos, vestem roupa de cristiano, mas não dão fruto, não estão agarrados. São pessoas religiosas. Não são pessoas que vivem o evangelho que Jesus predicou e nos ensinou e pede para que nós outros sigamos. Jesus está dizendo que todo cristiano que não está produzindo fruto, ele é cortado. Mas esse não é o desejo do Padre. O desejo do Padre, de Jesus, do Espírito Santo, é que nós outros possamos entender que se estamos conectados, se permanecemos em Ele, vamos produzir fruto. E o desejo de Deus é que tu e eu possamos produzir frutos, e frutos que alegrem ao Senhor. Fruto é um desejo do Padre, como nós outros hablamos. E Deus é que faz o trabalho de nos limpiar através de sua palavra. Deus é que faz o trabalho de nos limpiar quando nós outros estamos confessando nossos pecados. Quando nós outros estamos pedindo, Senhor, me purifica, me limpia, me perdona. E Deus faz esse trabalho. Deus nos santifica através de Cristo Jesus, através da palavra, através daquilo que Ele nos ensina, e nós outros pedimos a Ele que nos ajude a obedecer e a seguir. Nós outros permanecemos conectados em Ele. O desejo de Deus é esse. A palavra de Deus nos diz que nós outros sempre temos que lavar os pés. E isto se quedou muito bem explicado. Não é possível que Jesus, ao lavar os pés dos discípulos, Ele queria nos ensinar que eu e você temos que lavar os pés de todos. Não é isto. Jesus está falando claramente, de uma maneira espiritual, que ao caminhar no dia a dia, nós outros suciamos os pés.
Nós outros pecamos em pensamento, nós outros pecamos ao falar, nós outros pecamos ao mirar, nós outros pecamos em atitude, em hechos. E então Jesus pede que nós outros devemos limpiar nossos pés. Eu devo pedir perdão a Deus por meus pecados. E quando eu peco contra alguém, quando eu lastimei, quando eu danhei, seja com palavras ou atitudes, eu necessito pedir ao Senhor graça e poder dele para me acercar ao irmão, à irmã e humildemente reconhecer: eu pequei contra você, me perdona. E pedir ao Senhor que llene o coração daquele irmão, daquela irmã, de tanta graça, que quando eu chego allá e vou pedir perdão, seu coração já está preparado e ela me perdona ou ele me perdona. Temos que pedir graça ao Senhor para que quando alguém peque contra mim, peque contra você, que nós outros possamos também ter um coração perdonador, e quando aquele irmão se acerca, eu esteja preparado para perdoná-lo. E desta maneira é que Jesus está ensinando lavar os pés uno de los outros. Ou seja, perdonando o pecado uno de los outros. Queridos, amados, não há possibilidade nenhuma de vivermos esta vida cristiana sem pecar, sem lastimar, sem ofender. Intentamos e já estamos nós outros. Ofendemos, fomos ofendidos. Lastimamos, fomos lastimados. E não há possibilidade de viver agarrados com Jesus sem perdonar e sem pedir perdão. É uma via de duas mãos. E então, se quando pecamos e pedimos perdão, e quando pecam contra nós outros, e nós outros perdonamos pelo poder de Deus que nos dá, estamos lavando o pé uno de los outros. Queridos, nós outros vemos nos dias de hoje, ou desde o tempo de Jesus, pessoas que querem seguir a Jesus, mas também querem seguir o curso deste mundo. Não é possível. Não é possível agradar a Deus e agradar aos meus desejos de possuir, de ter, de construir e todo isto, sem correr o risco de poner Deus em segundo plano, de poner Jesus em terceiro plano, de poner o Espírito Santo em quarto plano. A Bíblia nos diz, a Bíblia nos habla, que muitos cristianos, por andar atrás destas coisas, naufragaram em la fé, abandonaram a Jesus, porque um outro Deus, o Deus do dinheiro, o Deus da riqueza, o Deus do poder, o Deus de estar no holofote, em estar nas mídias, tomou o lugar do coração tuyo que pertencia a Deus. É impossível. É impossível. Eu não estou falando que você não pode ser rico, que você não pode comprar, que você não pode vender. É natural da vida. Deus nos capacitou com uma cabeça incrível para ser isto. Mas estou falando do risco que você pode correr ao correr solamente atrás destas coisas. Já não terem mais tempo para ler, não terem mais tempo para orar, não terem mais tempo para se involucrar na obra do Senhor, de evangelismo, ação social, ajudar o próximo. Se acabou. O amor a Jesus foi se esfriando, marchitando.
E quando eu me dou conta, estou completamente apartado de Deus e eu posso perder minha vida eterna. A palavra de Deus nos diz, e Jesus, por muitas vezes, ele falou, que aquele que deseja seguir a Jesus necessita negar-se a si mesmo. Ou seja, as coisas mais importantes em minha vida, que vão tomar o lugar de Cristo em minha vida, eu devo renunciar. Porque Jesus deve ser o primeiro e único em minha vida. A Ele eu devo amar com todo o meu coração e com toda a minha alma. E ao negar-se a si mesmo e mirar para Jesus, que é o grande tesouro que eu necessito, então se eu posso dizer a Ti, Senhor, ajuda-me, dá-me a força, a potestade para negar a mim mesmo e seguir ao Senhor e carregar minha própria cruz como o Senhor carregou. Porque senão não é possível lograr chegar à vida eterna. É interessante que o cristiano, crente, que não glorifica ao Deus Padre, não produz fruto, não obedece, ele é lançado fora, como nós outros leemos na palavra. Nós outros necessitamos entender que para produzir frutos que agradem a Deus, Jonás e você necessita pedir poder de Deus, a graça de Deus, ou seja, aquilo que eu não tenho, aquilo que me hace falta para produzir frutos, obedecer ao Senhor e segui-lo, Ele me dá. Ele dá para você. E então, se nós outros podemos permanecer agarrados na vida, produzir frutos e estamos seguindo a Jesus. Nós outros temos que entender, eu penso que é algo difícil para nós outros, homens, esta palavra. Nós outros nascemos entendendo que temos que ser independente de todo. E a Bíblia nos diz e nos habla que nós outros devemos ser absolutamente dependente de Deus. E o homem por si só, por sua natureza pecaminosa, ele não quer depender de nada. Ele não quer depender de seu padre, de sua madre, de seus irmãos. Ele não quer depender de nenhuma pessoa. Ele quer ser independente. Quero trabalhar, ganhar-me dinheiro e fazer o que eu quero. Não necessito de nadie. Nós outros miramos muito isto em las famílias. Em algumas famílias, filhos, esposa, ou padre, ou madre, que querem ser independentes. Mas ao contrário, a palavra de Deus nos ensina que nós outros temos que ser dependentes completamente de Deus. É uma relação mútua de dependência, de depender do Senhor, porque Ele disse, sem mim nada podeis fazer. Sem mim você não pode lograr nada. Nada. É interessante que pessoas sonham, é natural, hacen planos, está perfeito, mas quando sonham, hacen planos, eles dizem, eu vou fazer isto e isto e isto, vou ganhar muito dinheiro, muita plata e vou ser um homem rico e bem-aventurado. Em nenhum momento ele disse, se Deus me permitir. E a Bíblia diz naquela parábola, louco, hoje requererei tua alma. E o que você tem preparado para mim? Nós outros devemos orar na dependência de Deus e dizer, Senhor, eu tenho esses planos, tenho esses sonhos. Se o Senhor bendecir minhas manos,
se o Senhor bendecir mi trabalho, eu venderei, eu comprarei, e eu posso adquirir, e posso te servir. É uma dependência total. Eu tenho que entender e compreender que eu, Jonás, você que está me ouvindo, não podemos produzir nenhum tipo de fruto que agrade a Deus se não estivermos agarrados em Ele, se não estivermos conectados com Ele. A Bíblia quer ensinar a mim e a você que nós necessitamos. Nós necessitamos do poder de Deus para amarmos uns a los outros. Deus é amor. Ou seja, Deus é a fuente do amor. Então Deus é que pode me llenar de amor, pode llenar a você de amor, para que você pueda amar. Jesus disse: não há demonstração maior de amor quando um amigo dá sua própria vida por seu amigo. Jesus está falando de Ele, que é nosso amigo. Ele ofereceu sua vida por você e por mim e por nós outros. É muito difícil amar. É muito difícil. Eu necessito pedir ao Senhor que me llene de sua graça para amar não somente aqueles que me amam, que me dão regalo, que me abram palavras de carinho, de incentivo, de ânimo. Não. Eu preciso pedir a Deus que me dê de seu amor, para mim amar aquele irmão, aquela irmã, mi jefe, mi companheiro de trabalho, que são pessoas difíceis, temperamentos fortes, são pessoas grossas, duras e que lastimam muitas vezes através da palavra. A esses é difícil amar. É muito fácil amar aqueles que nos amam e que nos tratam bem, que nos invita para almoçar, para tomar um café, que traz regalo nos nossos cumpleaños. Mas é difícil amar aqueles que são completamente diferentes desses. Por esta razão, necessitamos pedir ao Senhor que nos llene de sua graça, nos llene de seu conhecimento, para que eu possa conhecer a vontade de Deus e obedecê-lo. Mira o que está escrito em Colossenses, capítulo 1, 9 a 11. Perdão. Por essa razão, por este motivo, também nós, desde o momento que supimos desse hecho, igualmente não deixamos de orar por ustedes e de suplicar que ustedes sejam llenos do pleno conhecimento da vontade de Deus Padre e com toda sabedoria e entendimento espiritual. E todo isto com um propósito, que possais viver de modo digno do Senhor. Viver de modo digno do Senhor. Não de modo digno como o mundo me ensina, como eu desejo. Agradando-lhe a Ele. Frutificando, dando fruto em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Verso 11. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a maravilhosa força de sua glória, para que com alegria tenhais absoluta constância e firmeza e ânimo, para que nós outros possamos permanecer firme, para que nós outros possamos permanecer firme
hasta o dia final, necessitamos do poder, da força de Deus. Necessitamos que Deus abra minha mente, abra sua mente, e nós outros possamos entender a vontade de Deus para nós outros, e que Ele nos llene de toda a sabedoria, de todo o conhecimento, que Ele nos llene de sua graça, para podermos obedecer, para que possamos amar, para que possamos perdonar, para que possamos pedir perdão, para que possamos negar a nós outros mesmos, para que possamos seguir a Jesus hasta o dia final. Jesus habla esto, a Bíblia habla sobre esto, que seguir a Jesus não é solamente por um dia, por um momento, por algumas horas, por alguns meses, por alguns anos. Em Apocalipse 3:21, Jesus disse: aquele que permanecer firme hasta o final será salvo e tendrá o direito de estar comigo em meu reino. Olha que promessa maravilhosa do Senhor Jesus para nossas vidas. Mas para que isto pueda ocorrer, nós outros devemos clamar socorro. Jesus, socorro, ajuda-me a mim, para que eu pueda te obedecer e te seguir. Tudo o que Jesus espera de nós outros, ainda que em esta vida possamos ser perseguidos por causa de sermos cristianos, todavia não chegou, mas vai chegar o grande dia em que o anticristo vai estar reinando neste mundo, e ele vai perseguir de uma maneira feroz, de uma maneira árdua, cruel, sem pena aos cristianos. E Jesus diz que aquele que permanecer firme terá o direito de entrar no meu reino. Mas quem de nós outros com toda a persecução, com todo isto que pode passar hoje e amanhã, pode permanecer firme? Nós outros sempre pensamos em salvar minha pele, salvar minha vida. Por essa razão, meu querido, necessitamos clamar socorro. Senhor, ajuda-me. Ajuda-me para que eu pueda permanecer firme e fiel a Ti. Até o dia que o Senhor me chame ou até o dia que o Senhor venga. Amém? Que Deus bendiga a tua vida. Que você não pense duas vezes. Pida perdão a Deus. Vai atrás de quem você pecou. Pida perdão. Perdona quem te lastimou. Peça perdão a Deus por seus pecados e pida a Ele para que te ajude a permanecer firme. Amém? Padre maravilhoso, Padre bondoso, como te necessitamos, Senhor. Senhor, ajuda-nos, a mim, a meus irmãos, meus amigos que estão olhando esse momento. Ajuda-nos, Senhor, a permanecer firme. Ajuda-nos, Senhor, a produzir frutos que agradem a Ti. Senhor, ajuda-nos, Senhor, a ser parecido contigo, Senhor. Te amamos, te adoramos e oramos humildemente no nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus continue te bendizendo e juntos agarrados na vida. Amém.